Olá, colegas, aqui do canal Meio Retrô. Apesar de eu ter criado uma lista chamada playlist eletrônica básica, dentro dessa lista eu vou acrescentar algo sobre eletricidade básica, está bem? Para você que quer montar a sua eletricidade da sua casa, que não pode pagar um eletricista profissional. Repito novamente, é muito importante eu dizer aqui que não vá aproveitar essas informações para tentar ganhar um dinheiro em cima do que você está aprendendo sem um documento, sem um certificado de que você está habilitado, né, a fazer eletricidade na casa das pessoas. Porque se acontecer alguma coisa, você que vai responder. Só para ter uma ideia, eu tenho 54 anos, lá para os meus 17 anos, eu me lembro quando minha vizinha, eu já mexia em eletrônica, todo mundo me conhecia, a mim e meu pai aqui na rua, como professor Pardal. Do tempo da válvula, fazíamos transmissor, intercomunicador. Hoje todo mundo tem esse intercomunicador em casa, que é o Almelco, que você fica falando lá para dentro, atende o portão, mas naquele tempo, há 40 anos atrás, era produto para rico só, produto para rico. Vamos lá. Então a vizinha me pediu para fazer uma instalação no chuveiro dela, eu disse que não, ela ficou chateada comigo. Por quê? Acontece alguma coisa ali, ela morre dentro do chuveiro, alguém morre ali dentro porque curta alguma coisa, quem foi que fez a instalação? Foi o André ali. Então você não faça isso, mas para sua casa, você vai tomar cuidado, correto? Vamos lá, vou trazer uma informação básica, simples, que eu não vi até hoje nenhum eletricista dizer, ok? Então essa informação é interessantíssima. Uma instalação bem feita na sua casa, você vai economizar luz, tá? Por quê? Tem pessoas que colocam, na economia do preço do cabo, coloca o fio do bitola abaixo do que aquele fio, né, vai ser utilizado. Tem bitola de fio para ar-condicionado, tem bitola de fio para chuveiro, tem bitola de fio para lâmpadas elétricas, tem bitola de fio para tomada, ok? Normalmente, quando eu faço, né, as pessoas que me conhecem, é diferente, entenda bem isso, né? Já sabe, por exemplo, meu falecido pastor sabia que eu entendi muito bem de eletricidade. Fui eu que fiz a eletricidade todinha numa propriedade que ele tinha um sítio em Paraty. Ele tinha um sítio, tá aí, por favor, não vem falar assim, pastor tinha sítio, ele era tenente reformado. Eu já falo assim uma vez, que tem gente que sempre acha que pastor é ladrão. Se tem alguns que tem, e eu acredito que haja assim, porque a Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias fariam de nós, ou seja, dos que creem na palavra de Deus, negócio. Mas eu não estou aqui para evangelizar, estou apenas explicando que meu pastor é tenente reformado, então, e ganhava muito bem, graças a Deus por isso. Nunca precisou de igreja, muito pelo contrário. A igreja é que precisava dele. Então ele tinha uma propriedade em Paraty, foi eu que fiz a instalação. Eu não fiz a instalação, não estou falando de instalação de fiozinho elétrico, não, é de cabo. Cabos que é a grossura de um polegar. Uma extensão do sítio inteiro que eu fiz a instalação. Ele sabia, ele confiava em mim nesse sentido, né? Mas vamos lá. André, o que eu economizo? 110 ou 220? Sempre 220 vai ser mais econômico para sua casa. Mas tem que se verificar o preço da tarifa, tá? E a vantagem do 220 é você poder esbanjar e pagar menos. Você esbanjar, isso mesmo, você esbanja e paga menos. Por quê? A amperagem cai pela metade. Se um aparelho puxa 20 amperes em 110, em 220 ele vai puxar 10. Então no lugar de um aparelho você pode usar dois. Está entendendo? Se em 110 que você ficava ligado 1 hora, ali você pode ficar ligado 2. Tem essa vantagem. Os fios são mais finos, você vai economizar no preço do fio. Os fios são mais finos. Entende? E agora, como eu já disse, parece-me que alguém me falou que nem estão instalando mais bifásico, agora é trifásico na casa das pessoas. É interessante, tá? Eu estou até a considerar isso, porque quando eu chego... Agora, onde é que fica caro o bifásico ou o trifásico? Quando chega o período do inverno, no momento que você sabe qual é aí no ano, em que você gasta pouco. Aí você vai pagar mais do que aquele que tem um monofásico. Que eu me lembre, era assim, ok? Se eu estiver errado, algum colega estiver vendo isso, Deus, você falou alguém não está batendo não, tá? Você me perdoe, mas que eu me lembro era isso, ok? Mas na essência de você usando, é legal o 220. O problema do 220 são os equipamentos. Claro, computadores, impressoras, televisores, tudo são bivolts, mas geladeira não. É difícil você encontrar uma geladeira 220 aqui no Rio de Janeiro. Você consegue em Saquarema, 220.
em outros locais. Mas aqui é difícil, aí você vai ter que usar o transformador, né? Para cair de 220 para 110, né? Aquele transformadorzinho que se coloca. Que eu creio sinceramente que aí eu acho que não há economia não. Nunca parei para fazer contas não, mas eu acho que aí não há economia não. Bacana que tivesse tudo em 220 na sua casa. Mas vamos lá. Vamos falar de instalações elétricas. Vamos falar em bifásico, tá bom? Só para simplificar, já estou há 5 minutos falando. Bifásico, tá? Um neutro, tá? Neutro é o terra. Terra também é terra porque vem pelo terra mesmo. Terra, um fase e outra fase, ok? Então, normalmente eu gosto de passar na casa uma espinha, como a espinha do corpo. Eu gosto de fazer assim, tá? Passo uma espinha. Nessa espinha eu boto fio bom. Fio bom, tá? E eu sempre faço assim, tá? Eu coloco, e como é uma espinha, eu boto um fio bom mesmo. Se a bitola dos fios fases tem em comum e vai ter que ter um fio neutro, esse neutro, por obrigação, tem que ter o dobro da bitola dos fios fases. Por quê? Ele vai suportar as duas fases. Eu não vi nenhum técnico até hoje falar isso. Não que não tenham falado. Eu não vi nenhum técnico explicar isso para ninguém. Todo mundo coloca o fio da mesma bitola. Ué, mas só que o terra, né, é comum as duas fases. Então se você tem um chuveiro de 40 amperes nesse lado e um chuveiro de 40 amperes nesse lado, o meio, o terra, está suportando 80 amperes circulando por ele. 80. Ninguém para pensar nisso. Não é um raciocínio lógico? Isso é lógico. E eu nunca vi as pessoas fazendo isso. Procurei, não achei. Mas repito, a internet é um mundo, é um poço sem fundo. Pode ter alguém que tenha observado isso. Então, sempre eu faço assim. Eu gosto de fazer assim. Puxo uma espinha bem grossa, um fio, tá? E daqui que eu vou puxando as bitolas. Então, ou seja, o fio que eu trago central, eu gasto mais dinheiro, mas eu pego da ponta da casa a outra com fio tipo ar-condicionado, que vai suportar um ar-condicionado e um chuveiro. Bem importante, tá? Venho com ele. Se for 220, eu disse, o fio do meio eu entendo que tem que ter o dobro do fio das pontas, porque ele vai suportar uma fase e outra fase, porque é comum. Aí eu trago até. Aí eu desço com os fios mais finos, de acordo com aquilo que vai ser utilizado. Outra coisa bacana, né? Você sabe que é um ferro de soldar, né? De preferência, para esse trabalho, compra um ferro de soldar. Eu vou indicar a marca Black & Decker, nunca peguei não. Aquelas pistolas, tá? Não compra esse ferro de soldar, de esquentar, de 40 não. Porque pistola é rapidinho, vapt-vupt. Aquilo você bota um vergalhão. Quando eu morei de aluguel, na casa do meu falecido pastor Linaldo, eu que fiz a instalação. A instalação, coitada que estava lá, era muito mal feita. Instalação de fio ruim. Eu arranquei aquilo tudo. Deixei só das tomadas das lâmpadas, que já estava pronto. Mas passei uma espinha. Botei, eu não me lembro da bitola de fio, tá bom? Não sei se era fio 10, eu botei um fio que não é brincadeira não. O pastor quando viu, lá pode ligar tudo que não arreia nada, não tem nada de a luz ficar assim, arreando quando você liga chuveiro não, não arreia mesmo. Então quando você faz isso, e outra aí onde é que entra o ferro de soldar. Gente, enrolar fiozinho, bem apertado, quando ele tá novinho, ó, com o passar do tempo, ó, você compra um ferro de soldar, uma pistola, que vai ser útil pra caramba, você dá aquelas voltas legais aí, tá, estanha, como se fala, pá, aquele solda, fica maravilhoso, nem piscava a luz quando o chuveiro ligava, não tinha problema nenhum. Eu cansei de ver casas daí, por exemplo, a instalação daqui é velha, tá? Eu não refiz a instalação dessa casa, mas tem que refazer. A máquina de lavar fica aqui nos fundos, quando ela liga, ela batendo, tchuco, 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 se ela tivesse batendo agora, você vê a luz aqui fazendo assim, ó. Porque era uma instalação velha. Como é que meu pai aproveitou? Naquele tempo era muito difícil. O pessoal da Light dispensava muito fio, aí jogava um fio no chão, o pai via, pegava aquilo. Só que não era um fio próprio, a bitola certa. Tanto é que a máquina liga pra cá. E pra cá, pra oficina também. Quando eu vim pra cá, eu fiz uma emergência, sem dinheiro também. Sei fazer, mas precisa ter emergência. E tá nessa gambiarra até hoje. Então quando a máquina de lavar liga aqui no final, aqui fica assim, choque, 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 choque. Até hoje eu falei assim, tem que fazer isso, é porque como tem que reformar o telhado, vai ter que ser providenciar ele primeiro. Então eu faço assim, eu puxo uma espinha, tá? E as costelas para dentro de casa. Olha, fica show. Você vai ligar chuveiro, vai ligar ar-condicionado, vai só dar um cliquezinho, muito pouco, né? Muito pouco, sinal, ó, tranquilo. Vai desligar disjuntor, não vai desligar nada.
Uma outra coisa que eu quero passar para vocês, são 9 minutos já, é a questão do disjuntor. Veja só, isso você não vai ver em lugar nenhum, se bem que parece-me, tá? Há muito tempo que eu não estudo sobre isso, parece que eles lançaram um tipo fusistor, não sei se o nome é correto isso, é uma mistura de fusível, né, com disjuntor. O que acontece? O disjuntor é térmico. Quando lançaram o disjuntor, que obrigaram a pessoa a tirar os fusíveis, foi para beneficiar a Light, não para beneficiar a Light e proteger a Light de sobrecargas na rede. Por quê? O fusível de 10 amperes, ele suporta às vezes 30 a 40 amperes, desde que você vá alimentando ele aos poucos. Aí sobrecarregava tudo. O fusível, ele só abre quando dá um curto mesmo legal. Puf, aí ele abre. Aí lançaram o disjuntor, né? Acho que é magnético, não tem bem me lembro disso não, mas eu sei que o disjuntor, ele é diferente. Ele, quando ultrapassa aquela amperagem, ele desarma. Mas tem um detalhe, se ele te der curto, você tá lascado. Mas como eu já disse, parece que modificaram algumas coisas. Então mas se quiser fazer um teste, você faça isso. Mas eu quero terminar contando essa ilustração. O marido da minha prima, isso só vai fazer uns 30 anos atrás, gente, não acreditou nisso que eu falei. A casa dele desligava o chuveiro, tudo. Eu falei, olha, isso aí, esse disjuntor que você botou na sua casa, se pega fogo o ventilador, sua casa vai pegar fogo e isso não vai desarmar. Ele trabalhava na Bayer, no setor de laboratório, tinha que duvidar. Eu tô aqui com a minha camisa 007, gente, aqui. Não, não tá furada a camisa não, que eu fui fazer, levei a minha Ecken, né, no mercadinho para fazer a mesma tomada à noite para comparar, né? Se for importante eu posto aqui para vocês também. Então o marido da minha prima não acreditou. Era o Maurício o nome dele. Aí ele pegou o fio fino, normal, fio de tomada dessa, aí esticou, botou pra dentro da casa dele até na rua, através de um disjuntor. Ele não acreditou. Aí eu dei um curto no fio e mandei ele ligar o disjuntor. Quando ele ligou, o fio fez assim, ó, pegou fogo todinho, o disjuntor lá ficou lá parado. Ele ficou olhando pra minha cara, não é que era verdade. Ele trabalhava na Baia, no setor de laboratório. Ele tinha que ver aquilo na prática. Ele parou e viu, falou assim, é verdade. Ele tinha pego, falei, sua casa acabou de pegar fogo. A cortina toda foi embora e pega fogo. E o disjuntor não desligou. Porque o disjuntor não é para isso. Ele não é para desligar em picos rápidos. Porém, eu me recordo, se foi ano passado, parece que lançaram um disjuntor diferente. É uma coisa híbrida, tá? O colega que é eletricista deve até saber sobre isso. É híbrido. Mas é interessante. Você pode pegar um disjuntor desse comum e fazer esse teste. Pega um fio e estica. Pega fogo e o disjuntor não desliga. Por isso que o ideal que você coloca na sua casa é busque saber sobre esse disjuntor híbrido, que ele funciona como fusível e como proteção de amperagem. Que a proteção de amperagem, na verdade, já repito, é para light. É para light, tá? Não, nem tanto, eu digo isso, mas não é verdade. Eu digo isso, mas não é verdade não, para sua casa também. Por quê? Se for colocado, se o fio só suporta 20 amperes, e você coloca um disjuntor de 40 amperes, o fio vai esquentar e poderá pegar fogo. Claro, porque o disjuntor é de 40, ele está acima. Se você coloca um disjuntor de 20 amperes, o fio nunca vai esquentar. Por quê? No momento que ultrapassar os 20, ele desliga. Aí onde é que entrava o fusível? O fusível também tinha esse detalhe, né? Ele protegia, na verdade, sobrecarga na rede da Light, que estava acontecendo isso, e também dentro de casa. Por quê? Você ia colocando cargas e mais carga e o fusível ele aguenta. Ele só quebra rapidamente se você dá um fiozinho, dá uma piscada assim, ele abre. Ele não suporta amperagens rápidas, mudanças de amperagem rápida, tá? Então fica aqui uma dica, se você tiver alguma dúvida, né, que eu possa te ajudar dentro do meu conhecimento básico, de repente eu tenho mais básico, a gente fala, poxa André, você me ajudou aí a ter uma ideia, né, sobre aterramentos de casa. Poxa, tem uma coisa para quem tem computador então, que quer se proteger contra raios e relâmpagos, tem uma receita daqui. Obrigado, gastei 14 minutos aqui. Deus te abençoe aqui, nos vemos no próximo vídeo. Amém? Tchau, tchau.